Alô, bebês, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje estou mais um episódio de Jogatina aí pra vocês e hoje irei brincar um pouco com 7 Days to End With You. Basicamente é um joguinho onde você acorda num ambiente estranho, numa casa estranha, uma moça na sua frente e você não entende o que ela fala. Você pensa que está num país estrangeiro e você quer tentar entender o que aconteceu com você, o que acontece com volta e por que você está naquela localidade. É um jogo bem interessante, ele é bem rapidinho, no caso, acredito que se você quiser ir fazendo bastante na raça, acredito que umas 4 horas de jogatina você já consiga entender basicamente o que a história está acontecendo e quais são os pontos. Se você quiser zerar toda a linguagem, talvez seja um pouco mais complicado, mas durante o vídeo irei explicar como você consegue chegar nessas informações, beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre 7 Days to End With You e as minhas percepções. Então, pessoal, eu vou narrar para vocês mais ou menos as minhas percepções de acordo com o que eu fui entendendo um pouco a questão do jogo. E é interessante porque quando a gente fala sobre comunicação e entendimento, o mais legal é você ver que quando uma pessoa quer passar uma informação e a outra não consegue entender, isso não é, no caso, não é considerado uma comunicação assertiva. Porque só existe comunicação quando um fala e o outro entende. Eu achei bem interessante a questão dos caracteres, eles são bem simples, apesar de ser bem diversificado, e é legal para você perceber tanto a diversidade quanto as próprias propostas. E é legal porque de acordo com que você vai entendendo cada uma das coisas, cada uma das palavras, o entendimento maior de cada um fica mais legal. No começo eu pensei que seria o calendário, tanto que eu até coloquei calendário, né? Apesar que depois descobrirei futuramente que na verdade significa um. Mas achei interessante porque é fazer uma associação pelas próprias comunicações e entendimento que você conhece. Até imaginei que poderia ser alguma outra coisa, porque calendário, mas a gente poderia então entender um pouquinho mais independente de qualquer coisa. Eu fui procurando também algumas palavras que eu pudesse entender alguma referência mais direta, até que pudesse ver o que poderia ser o que, relacionando com o que. Estava procurando a questão de tarô também, ou até mesmo os fatores de planta. Então eu fiquei caçando coisas que eu pudesse minimamente entender em cima daquilo. Até que fui conversar com ela para ver se eu conseguia ter um parâmetro mais direto de alguma palavra mais específica quanto ao entendimento. Quando ela mostrou eu, você, né, aquelas coisas de simples comunicação, eu pensei, beleza, pode ser um pouco nisso. Mas não, tanto que eu pedi para ela repetir, eu fiquei até pensando, será que um seria ela ou ela seria eu ou o nome? Até que beleza, ela me deu essa dica para eu entender um pouco mais do que poderia ser. Aí eu pensei, será que então um seria perguntar, o outro seria apontar ou tocar, ou até mesmo o rostinho seria o falar, o conversar? O legal desse jogo é você realmente ir tentando fazer meio que as transliterações de um e de outro, transformar uma linguagem verbal, onde ela está se comunicando verbalmente, mas também a utilização da não verbal, utilizando da mímica e tentando converter a mímica dela quanto às palavras. É interessante porque você vai percebendo durante o jogo que cada vez que o dia vai passando, você vai tendo um entendimento mais legal de tudo o que você está. E é legal também que vocês podem perceber que eu coloquei essa palavra como conversar, porque eu entendi que a gramática gerava isso, mas na verdade isso significa ela. O ela é, mas quando tem o você ou apontar, ficou essa questão um pouco mais dúbia. Então isso é bem legal porque quando a gente fala sobre comunicação, diretamente é isso. Não existe um professor de português se não tiver um entendimento do português. E não apenas isso. Como que um alemão vai aprender inglês se alguém não ensiná-lo? Tem como aprender sozinho, mas se não... quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro professor que fez a transliteração de um e de outro?
Então é legal porque você percebe que esse ponto é um ao outro. E aqui é interessante porque no momento que você procura uma palavra, identifica ela em um outro local, você pode ver até o quanto você está acertando. Aqui é um prato, aqui é uma tigela. Então será que a palavra igual entre os dois não seriam comida ou guardar ou alguma coisa assim? Essa é a lógica por detrás desse jogo quando você quer entender qual é um, qual que é o outro. E esse é o ponto mais legal de quando você for entendendo e vendo essa questão. E aprender uma linguagem, obviamente, no mundo antigo ou até mesmo no mundo real, ver que existe essas comparações de background, de filtro, comunicação. É interessante porque aqui nós não sabemos a língua, não sabemos a gramática, não sabemos quais são os backgrounds da linguagem desse local, então você não sabe dizer necessariamente que verbo utilizar, como seria, existem as preposições, existem os adjetivos, existem as entonações, existem as intensificações. Você tem que utilizar por parâmetro alguma gramática que você conhece, normalmente é a gramática da sua língua mãe. E essa relação direta que existe entre um e o outro faz com que você consiga entender minimamente qual caminho você pode ir levando para ver até que ponto você pode realmente utilizar de uma palavra ou outra, mas também criar as conexões de adjetivos, substantivos e a própria intensidade. Tanto que até fui mudando de um e outro, porque se um aqui na panela, eu coloquei panela, mas depois a mesma palavra foi para fogão, então será que ao invés de ser panela seria um utensílio? Que no final eu acabei traduzindo como brinquedo, porque estava como tool, mas esse tool na verdade é ferramenta. Então futuramente vocês vão ver que vai repetir a palavra brinquedo, porque a primeira coisa que me veio à cabeça, mas depois no final realmente era utensílio, poderia ter se mantido, porque é utensílio, ferramenta, a ferramenta para cozinhar, a ferramenta para fazer, a ferramenta para aquele outro, então faz todo o sentido. E vocês podem perceber que eu coloco às vezes duas palavras para ver se existe essa relação. E o outro, antes de entender, eu poderia imaginar que, isso aqui é um local que guarda alguma coisa, mas existe um nome para isso, que é, no caso, vasilha. Não necessariamente vasilha, mas o local que guarda, mas guarda o quê? Guarda a bebida? Então seria uma vasilha, né? Ou um recipiente, ou um container, ou alguma coisa. Então é legal porque você consegue ir vendo essa evolução linguística, e isso que é o mais interessante. Se por acaso você já quiser procurar num site, já traduzir todas as palavras, já entender o jogo como um todo, você vai perder toda a experiência de que é tentar descobrir criando as correlações. E como nós estamos falando em 7 Days to End With You, e a gente está no dia 1, talvez você tenha apenas 7 dias para entender toda a história por detrás desse jogo. E o mais interessante é que esse jogo tem mais do que um final, porque dependendo de por onde você for seguindo, as suas escolhas, as palavras que vocês forem utilizando, vai criando aí uns finais diferentes, isso que é o mais interessante. E aqui você percebe que no momento que ele dorme, no caso do nosso personagem dorme e acorda, existem alguns lapsos de memória, e esses lapsos de memória ajudam também a entender qual é aquela palavra que está sendo identificada. E com isso você vai mudando um pouco a outro. E o legal é que como você pode ir mudando e voltando nas conversas anteriores, você consegue ir meio que, entendi essa palavra nova. Então quando eu for lá naquela conversa, eu posso, eu vou mudar aqui, porque mudando aqui eu consigo entender o que foi dito anteriormente. No caso, a nossa memória é uma memória cabulosa para conseguir lembrar exatamente qual que seria a palavra, mas o interessante aqui é muito mais o entendimento por detrás. E o mais legal é que tentar entender as palavras e as suas conexões é o mais interessante de tudo, né? Repetindo e refocando essa ideia. Porque se você quer escrever uma conlang e você não sabe muitas vezes por onde começar, normalmente a galera começa por onde? Pela utilização da palavra, do glifo, do entendimento, da ideia. Mas eu acredito que se você for entender que a sua conlang, para ser considerada uma conlang, precisa ser considerada uma comunicação,
jogar esse jogo e entender os percalços da comunicação e a evolução dela perante o jogo vai te fazer entender a principal essência da comunicação, que é essa conlangue de conversar. Porque se vocês quiser fazer uma linguagem fantástica, no caso, né, essa conlangue, você precisa entender que algo precisa ser falado, algo precisa ser entendido e toda a interpretação de texto precisa ser comunicável. Se você quiser apenas escrever palavras fantásticas, você não está fazendo uma conlangue, em si um aglomerado de palavras que vão gerar uma certa frase ou uma certa informação. E se você quer que, no caso, as pessoas utilizem da sua conlangue para ser uma comunicação, ela precisa realmente uma conlangue e não apenas um amontoado de palavras que vão trazer alguma informação X ou Y para o seu. Eu mudei para Yggdrasil aqui, só para trazer a nível de curiosidade, pelo fato de ser o símbolo parecer muito, mas depois eu descobri que na verdade ele é um dos símbolos da alquimia, que no caso é a resposta certa dessa palavra. Tanto que no momento que eu mudei para Yggdrasil eu fui vendo que fazia sentido nesse momento, mas futuramente quando ela dizia novamente, eu estou fazendo X ou Y e aparecia Yggdrasil, eu falava, nossa, mas é estranho pra caramba. E depois que eu descobri que era na verdade alquimia, no caso, no final do jogo eu falei, puta, faz tanto mais sentido e é bizarro. E é legal que novamente no momento que ela se sente meio que angustiada por ela não conseguir ter a falta de comunicação, ela vai trazendo algumas dicas dizendo, no caso, eu, você, nós, tudo mais. Então eu até imaginava que aquilo seria alguma coisa mais abstrata, mas depois não, eu entendi que provavelmente esse negócio deve ser o meu nome. Tanto que mudei de objeto local para eu até perguntei, será que sou eu? Ela, eu, não, amor, não sei o que. Então eu fui tentando diversas vezes e é legal porque quando você vai construindo isso, meio que da mesma forma que nós temos diversas palavras que são escritas de formas diferentes e têm o mesmo significado, como a gente chama de sinônimos, existe diversas formas de se escrever e diversas formas de se falar. Então eu fiquei pensando, no caso aqui, essa lembrança é de lembrar, eu estou lembrando de tal coisa, ou uma lembrança ao nível de objeto, de ideia, de algo mais abstrato normalmente. Tanto que eu até coloquei no outro fator, o de dormir, deitar, porque dormir não significa necessariamente deitar, e cama não significa. Então fiquei tentando achar ao ponto, e até que viu aqui, novamente, ou dormir, deitar, e falei, puta, no final acabei errando em diversos pontos e níveis diferentes. Mas é bem legal, eu achei de um quesito bem interessante, porque depois de um certo tempo que você começa a entender realmente a premissa do negócio, você começa a meio que conseguir deduzir de forma mais direta coisas, e isso te traz uma satisfação monstruosa. Por quê? Porque aos poucos que você vai pegando a ideia, entendendo, você começa a perceber as situações, e essas situações geram muito mais força novamente ao entendimento, e isso vai criando um looping de satisfação, gerando uma certa alegria que faz com que você entenda muito mais fortemente qual é o princípio básico de uma conversa, o princípio básico de uma informação e, por consequência, o princípio básico. Outro ponto que é bem interessante, eu pensei, eu acho que esse jogo, por estar em inglês, talvez fosse, até tentei colocar o one lá com uma proposta e fiquei pensando, colocando o one, será que não seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí depois quando eu vi lá, novamente depois do 8 tinha um 1, então será que no caso a semana deles vai de 8 em 8? No caso não é uma semana de 7 dias, mas é uma semana de 8 dias, criando aí um world building diferenciado. E aí você começa a entender que existe, olha, você vê o jornal, obviamente você não vai conseguir ler ele todo, porque como ele disse no próprio jogo, eu só vou conseguir ler as manchetes, então você percebe na questão de tempo. Porque o legal é que no momento que você começa a entender a questão de tempo, espaço, você percebe qual é mais ou menos a história do que está ocorrendo.
aconteceu tal guerra, aconteceu tal desaparecimento, aconteceu tal coisa. Um aconteceu no dia tal, outro aconteceu no dia Y, outro aconteceu no dia Z. Então você começa a perceber o quanto isso tá. E como existe desaparecimento e essas imagens estranhas, aparece o momento de que alguém bate na nossa porta, a moça nos esconde e vai atender. A gente vê essa imagem um pouco estranha nisso e essa bateção de papo diferente. E como é um jogo que tem não apenas o objetivo de criar a conlang ou identificação de linguagem, é também um jogo, além de ser um point and click, que é óbvio, é um jogo que as escolhas fazem diferença. Tanto que chega um momento que pergunta, quer continuar se escondendo ou quer sair? E no momento eu escolho sair. Se por acaso eu tivesse escolhido não sair e ter ficado me escondendo, teria outras coisas que seriam abertas para mim para eu ter outras informações. Então é bem legal porque esse jogo realmente, por ter pontos diferentes, você consegue percebendo essas conexões e trazendo mais informação. Quanto mais finais você for descobrindo, mais situações e mais informações você vai conseguindo dentro de um parâmetro geral. E esse é o mais interessante do jogo. Não apenas o entender o que a história está ocorrendo, porque chega uma hora que você meio que entende. Lá pelo terceiro, quarto dia, você já começa a perceber que, olha, eu sou um pouco estranho, eu não estou entendendo, minha cabeça está complicada, a menina parece que me conhece, a menina parece que me ama muito intensamente. E ela tá preocupada, e alguém chegou para vir, tem aí um laboratório meio alquímico, tem pedaços de pessoas, tem alimento, tem isso, aquele outro. Será que eu sou um Frankenstein? Será que eu fui revivido por algum tipo de magia negra? Será que pelo fato de que ela parece me amar de alguma forma, ela não aceitou? Será que eu morri na guerra? Então, você já começa a entender o jogo de uma forma geral já bem antes disso. Você já começa a entender sem ter. Então, se por acaso você realmente só quiser entender de uma forma geral como funciona, ok. Você depois que zera o jogo, você já entende, não precisa ver todos os finais. Mas se por acaso você quiser entender 100% da história e realmente saber motivação, o que aconteceu, por que aconteceu, e papapá, e pupupu, e lá, aí é interessante você ir aos poucos, porque depois que você zera o jogo, no caso tem o fim do jogo, você recomeça. Se você não mandar limpar o database, você consegue ter todas as palavras que você já identificou. É como se no momento que ela percebe que ela tentou te reviver, ou criar uma cópia, ou fazer alguma coisa, no momento que você começa, é como se ela fosse a próxima tentativa. E foi uma tentativa mais bem sucedida, porque você já começa a entender algumas coisas, e quanto mais você jogar, mais você vai ter essas informações. E o legal desse joguinho que eu tô mostrando na parte de culinária é que não apenas você começa a entender algumas coisas, mas também você consegue tentar identificar o que seria tal coisa. Porque nós já temos aí substantivo e nós temos adjetivo, tanto um adjetivo que traz a quantidade quanto, no caso, a quantidade e qualidade. Então mostra, nós temos aí uma fruta, nós temos amarelo e nós temos 3. Então, no caso, nós temos um numeral, nós temos o adjetivo e o substantivo. Com isso, a gente já começa a ver que ter esses parâmetros e ter essas diferenças te fazem, no caso, te permitem entender de uma forma muito mais intensa e muito mais específica quanto. E isso que é o mais legal. E você vai percebendo que, no caso, pelo menos desse jogo, eu não sei o porquê disso, ele considerou que o que é red não necessariamente é apenas red, tanto que não existe o termo orange, não tem um laranja nesse jogo, pelo menos depois das 3 vezes que eu zerei eu não consegui achar o termo laranja. Então eu percebi que tanto o laranja quanto o vermelho é considerado vermelho. E o legal disso é que, como nós estamos falando de uma cultura diferente que a gente não faz ideia de o que seja, a sua percepção diz que esse é vermelho e esse é vermelho. Talvez apenas
tons diferentes de vermelho, mas não seriam o suficiente para conseguir dizer que existem cores. Ou, no caso, cores diferentes. Tanto que, o que é o laranja dentro da paleta de cores? Laranja. O que seria o marrom? Alguns consideram que o marrom, na verdade, seria um laranja escuro. Então você pode ter parâmetros e percepções diferentes de acordo com aquilo que você acha que seria interessante. Então o legal desse jogo também é que você consegue perceber e entender como funciona o world building por detrás do jogo, que não é algo que importa pra gente necessariamente, mas para você, o world builder que está assistindo esse vídeo e achou interessante, você percebe que dá sim para entender muito mais profundamente com linguagem. E a linguagem sim é um parâmetro de identificação. E com isso a gente chega no 7º dia, onde estamos agora no final do jogo, 7º dia, são 7 dias junto comigo, né? E a gente tenta agora entender todas as motivações, ela tenta explicar pra gente o que está acontecendo, mas como é a nossa primeira jogatina, com diversas palavras faltando e diversos entendimentos faltando, você não consegue entender e acaba morrendo, tendo esse princípio acabado. Então, pessoal, aqui eu tô com um site da Cifra de César aqui aberto para vocês entenderem um detalhe importante. Se por acaso você quiser fazer de uma relação mais direta, você pode perceber que cada uma das letras que aparece nesse jogo corresponde a uma letra do alfabeto americano, que no caso é o nosso igual, mas tem essa relação direta, onde uma letra corresponde ao A, uma letra corresponde ao B, ao C, ao D, ao E e assim por diante. Quando você identifica a relação alfabética de cada caractere com aquilo que ele quer representar, considerando que é uma palavra em inglês, é um pouco mais complicado se você quiser jogar dentro da linguagem em português. Você pode jogar em português, tá legendado, tá tudo bonitinho. Porém, como são palavras escritas em inglês, às vezes você pode ter alguma certa dificuldade. Como, por exemplo, eu quero procurar a palavra amor. Amor tem 4, love também. Até então você consegue, mas é um pouco difícil conectar os caracteres. Mas, por exemplo, plant ou planta, tem aí uma letra a mais, então é um pouco mais difícil de você deduzir diretamente. Claro, se você quiser fazer pela lógica, você consegue ir entendendo e a comunicação mínima necessária é algo entendível, é algo que é possível se criar essa conexão, mas se você conseguir identificar a letra juntamente com o detalhe, você precisa passar para a segunda etapa, que seria colocar a cifra de César aqui para você identificar. Então já trouxe aqui o site para vocês, coloquei uma das palavras, coloquei aqui como terceiro shift number e obviamente colocar aqui um alfabeto em inglês para conseguir identificar. No caso a gente rola aqui e você percebe que uma das palavras que é possível identificar é stop, que no caso acaba sendo dessa forma mais direta. Você percebe que existe essa relação que tem. Uma outra que você pode colocar também é aqui, ó, RQH, e se for colocar, nós temos aqui o one como mais um, onde poderia ser. Então você vai fazendo isso palavra por palavra, trecho a trecho, e assim você consegue. Então com isso você já entende. Porque o legal da comunicação desse jogo não é necessariamente você, claro que a ideia, se você conseguir identificar tudo possível, você consegue sim ter uma relação mais direta com toda a história, porque esse jogo tem vários finais, dependendo do entendimento que você tem. Se você coloca uma palavra X ou Y, na escolha X ou Y, ficar, por exemplo, tem manhã, tarde e noite. Se você ficar acordado todo dia até a noite, existe um final específico. Se você decidir dormir até a metade do dia, tem um outro final. Vou deixar aqui o link da descrição de um vídeo que tem todos os finais, porque assim fica mais fácil de você entender. Aqui a gente vai fazer apenas um para vocês entenderem mais ou menos como funciona o jogo, beleza? Então agora daqui eu vou voltar para o jogo novamente e vou ir descrevendo palavra por palavra para a gente entender minimamente como funcionaria a percepção do jogo com agora um novo entendimento. Com a tradução já fica bem mais fácil de entender o que está sendo falado. Obviamente você percebe que existe essa ideia, ó, ela já está mostrando que ela está feliz por ter tido um sucesso,
que, né, as pessoas vão entender o fracasso em algumas coisas, que a memória fazer não lembrar é um fracasso, de novo um fracasso, mas ela está feliz de poder ter nos encontrado novamente. Então você percebe que existem diversos elementos que mostram o fator de, agora é cabeça, a gente já entendeu já o calendário, ela já pergunta se o meu corpo está ok, se minha cabeça está ok. Já entendemos por quê? Porque como ela fez uma pesquisa alquímica e ela está tendo muitos fracassos, será então que esses parâmetros não mostram isso? Você já percebe que ela entende, ela está preocupada e já começa, você está me entendendo? Já consegue dizer alguma coisa, né? Queria ficar junto comigo, né? Que primeiro ela vai explicar qual que é o nome dela é Theo, o nosso nome é Bonsley, e já fica perguntando, será que é isso? Será que é aquele outro? Será que é aquele outro lá? E aqui a gente já começa a perceber que o que ela queria dizer anteriormente. Ou seja, agora nós, como a nossa segunda entidade funcional, como a gente já pode perceber que nós não fomos os primeiros e, pelo que entendemos até o final da história, não seremos os últimos, mas você começa a perceber que existe toda essa ideia e aqui já juntamos as informações e agora a gente já percebe. E é legal porque agora que a gente vai clicando nas coisas para ver o que significa, o container de bebida, um container de comida. Então, no caso, aqui comida planta, comida cozinhar, ou seja, tá frio, que eu falei pra vocês de brinquedo, né? Que na verdade era utensílio, podia ter mantido o utensílio. Mas com isso a gente já consegue entender que tais coisas funcionam de tal jeito. E com isso a gente já percebe, aquele ali é planta, azul 4, planta amarelo 2, licor vermelho 2, que no caso eu falei, o laranja e vermelho seria mais ou menos a mesma cor. Então você começa a entender as coisas mínimas do jogo e esse entendimento é o mais legal. Tanto que agora já pulei pro dia 7, só para chegar no ponto final, a gente entender um pouco mais o que ela diz. Então já ela mostra que, bom, você tá ok, a cabeça tá doendo, tô sentindo um pouco estranho. E já pergunta o que é. Sabemos que nós vamos morrer. A gente agora já tem essa ideia comunicativa e já fala para ela morte. E ela entende, mas ela está muito feliz por entender muitas coisas e entender que a morte, e mesmo sendo algo que ela sofre, ela não quer, ela pode se aquecer novamente estando conosco mais um tempo, no caso mais 7 dias, porque realmente é importante. E, como eu falei, dependendo do tipo de final que você for fazendo, é de acordo com as escolhas que você faz. Eu decidi dar uma rushada, então eu sempre chegava ali até mais ou menos a metade e pular pro próximo dia. E agora a gente chega aqui nesse final morrendo novamente. Pessoal, trazendo aqui as minhas considerações finais desse jogo, eu achei particularmente bem interessante. Claro que a nível de jogatina e qualidade, isso, e música, realmente é um tanto a desejar, apenas tem uma musiquinha que fica aí depois de 2 minutos em looping eterno, vocês podem ter percebido durante a duração da gameplay. E também você percebe que pelo fato de ser um jogo em inglês, a galera que não tenha meio que o conhecimento em inglês obrigatoriamente vai ter que ou procurar num detonado para já ter as palavras, ou no caso vai ter que tentar realmente no inglês. Além do que mais, depois que se percebe que é inglês, identifica os caracteres, depois você precisa associar a cifra de César e faz isso. Para a galera que entende muito de decodificação, tentar cifra de César seria a primeira coisa que iria fazer. Então, a nível de, se você é um conhecedor de decodificação ou gosta de fazer esses puzzles de decodificar, realmente é extremamente simples, porque é uma cifra de César extremamente simples, não tem mais passos do que isso, além do fato de que você consegue facilmente jogar no Google programinhas de formas gerais e você consegue resolver aí de forma geral. Mas como entendimento de conlang, entendimento de word building, ver qual que é a relação direta dessa angústia de não conhecer, essa felicidade de descobrir e perceber as conexões, além do fato de ter entendimento do word building da pessoa, word building da localidade, a percepção dos filtros, ponto de vista e os mistérios por detrás, eu achei um jogo bem legalzinho. Atualmente na Steam eu paguei mais ou menos uns R$27, 26 e alguma coisa, então é um jogo relativamente barato porque é um jogo relativamente curto.
Porém, se você quer entender e você quer perceber todas essas felicidades, eu sugiro demais você ir atrás desse jogo e ter as experiências de como seria um descobrimento de uma língua nova a partir da vivência dessa língua nova. Se vocês gostaram do vídeo, chegaram até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e, obviamente, coloca aqui nos comentários. Por acaso você gosta realmente de Conlang e quer entender mais? Se sim, e se por acaso você já tem o princípio de uma Conlang, coloca aqui embaixo algumas perspectivas, seja qual é o tipo de alfabeto que você usa, qual que é o tipo de gramática que você usa, qual é o tipo de glifo que você acha interessante, ou dê uma palhinha aí um pouco, dê uma frase de como seria a sua Conlang para a gente ter o aspecto mais visual. Use a das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!